Nossa convidada de hoje é a Giovana Mondardo, candidata a deputada federal pelo PCdoB. Mais uma vez, bom dia, Giovana. Obrigado por ter aceito o convite. Essa reta final aí de campanha eleitoral, a gente sabe que a agenda é movimentada, mas tem que ser assim, né? A Giovana é vereadora aqui em Criciúma e imagino que muita gente deve te perguntar, né, ao longo dessa caminhada, pô, Giovana, é vereadora, não terminou, está no meio do mandato, por que disputar uma outra eleição? Por que ser candidata a deputada federal? O pessoal te questiona isso também? Sim, primeiro, Rafael, quero te agradecer muito pela oportunidade de estar aqui falando com o pessoal da Rádio Cidade em Dia, que sempre me recebeu muito bem ao longo desse 1 ano de mandato e muito antes disso, né? Então, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, mesmo nessa reta final. Então, quero cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando aqui cedinho, né? Nos últimos dias de campanha. E dizer que essa pergunta com certeza é constante, né? Em especial para nós mulheres jovens. Porque afinal, se a gente for lembrar de outros candidatos, né? Outros que disputam talvez esses lugares há mais tempo, isso sempre aconteceu, né? Mas parece que sempre quando somos nós mulheres, parece que a gente é audaciosa demais, tem sede de poder, e na verdade não tem relação com isso, né? O meu caminho é trilhado numa responsabilidade geracional e por entender principalmente que no Congresso Nacional é onde se discutem as grandes pautas, e sendo a única vereadora de oposição, né? Com independência na Câmara de Vereadores, sem rabo preso com ninguém, sem dever favores para ninguém, eu assumi esse compromisso de levar a mesma postura para o Congresso Nacional, né? E entendendo que no sul do estado de Santa Catarina nós temos um vácuo de lideranças progressistas que precisa ser ocupado. Disputar as eleições desse ano, para mim, foi uma responsabilidade. Uma responsabilidade que, se eu ficasse de fora desse processo eleitoral, não sei se estaria no outro. Né? E falo isso com muita tranquilidade, porque a gente que está na política, tu que acompanha a política há muitos anos, sabe como é que funciona, que uma eleição geralmente está sempre casada com a outra, né? E diante de uma mudança de regra eleitoral que a gente teve esse ano, diante da conjuntura política que se apresenta, seria quase que irresponsável da minha parte não ser candidata a deputada federal, em especial com um conjunto de oportunidades que surgiram para a gente, mas em especial pela nossa votação expressiva em 2020, né? Então, conquistamos a segunda maior votação do município. Era inevitável que a gente estivesse no processo eleitoral também, né? Mas, acima de tudo, mais respeito sobre a responsabilidade que a gente tem para resgatar os direitos que a gente perdeu lá no Congresso nos próximos anos. Sem dúvida nenhuma, Giovana, essa questão é algo que, como você lembra, se fosse em outras situações não seria feito. Teve uma candidata que chegou a dizer aqui, uma candidata mulher, que uma das perguntas que ela ouve também é sobre, pô, mas né, a mulher candidata, é mulher de quem? É filha de quem, né? Para estar aqui, como se precisasse ser isso para poder estar aqui se colocando como candidata. Isso realmente é fato. Mas, Giovana, nessa campanha tem uma série de bandeiras, né, que você tem levantado e divulgado aí, no seu material de campanha. O que você considera aí de principal pauta que precisa ser debatida e defendida na Câmara Federal? Rafael, ao longo desses últimos meses eu andei todo o estado de Santa Catarina, conheci as demandas das nossas regiões e notei um retrocesso muito significativo no que diz respeito às questões mais macros, né? Eu sou da saúde, vocês sabem, eu trabalho com saúde pública já há muitos anos e a gente começou a perceber esses desafios, né? A gente avisava isso, que o congelamento de investimentos para a saúde e educação por 20 anos resultaria num impacto muito significativo para a nossa vida. Da mesma forma, a reforma trabalhista e da Previdência representariam esses retrocessos tão latentes na vida dos trabalhadores, na vida dos aposentados. No Congresso Nacional, acredito que as nossas primeiras grandes bandeiras vão passar, portanto, pelo compromisso da revisão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e também da revogação da emenda constitucional 95, que congelou investimentos para saúde e educação por 20 anos. Entendendo que político em 2022 precisa, né? Acredito que toda eleição precisaria ser assim, mas mais do que nunca em 2022, os políticos precisam estar comprometidos com a vida real das pessoas. E a vida real não está sendo fácil.
a vida real não tem sido uma tarefa fácil ser brasileiro em 2022. É especial porque o governo Bolsonaro sai de seu mandato, né? O único presidente desde a redemocratização, aliás, desde o Plano Real, que sai do seu mandato com o salário mínimo valendo menos do que quando ele entrou, né? Porque quando a gente fala do salário mínimo de R$ 1.200, você espera que ele dê conta, né? De pagar sua energia, de pagar seu aluguel, de pagar a comida na mesa. Mas a gente que é mulher em especial, porque geralmente nos cabe essa tarefa, né, de sermos as responsáveis da casa, infelizmente, somos as primeiras a perceber que as coisas aumentaram o preço no mercado, né? Não é diferente com o café, não é diferente com o litro de leite, do leite, que em Santa Catarina passou a custar mais de R$ 8. E tudo isso diz respeito à desvalorização do salário mínimo, diz respeito a compreender que o impacto na vida dos trabalhadores que têm carteira assinada e que vivem com o salário mínimo já não dão mais conta de sobreviver. Já não dou mais conta porque não só a flexibilização da reforma trabalhista acabou oferecendo para a vida das mulheres, por exemplo, chances não, né? Porque acho que é de uma maneira pejorativa, flexibilizou a possibilidade de que as mulheres gestantes, mesmo em gravidez de risco, estejam trabalhando em locais insalubres. Não é diferente com o quanto isso foi impactante para a vida dos aposentados, né? A reforma da Previdência acabou entregando para a vida dos aposentados que 60% dos aposentados no Brasil são aposentados com um salário mínimo, ou seja, com R$ 1.200, depois de trabalhar e contribuir uma vida inteira, você se aposenta com R$ 1.200 e ainda assim sabe que não dá conta para pagar mais não dá mais conta, não tem mais como pagar as contas com esse valor. Levando tudo isso em consideração e entendendo que só quem vive a realidade das pessoas e compreende que ver pessoas de 70, 75 anos trabalhando de Uber, de 99, para complementar a renda em casa, mesmo sendo aposentado há 10, 15, 20 anos, não dá para suportar. No Congresso Nacional, as nossas grandes pautas vão ser essas, né? Vão iniciar por aí, mas com certeza também em seguida que a gente possa resolver, né, e bater o martelo sobre essas questões mais programáticas a nível de impacto macro no Brasil, que é a reforma trabalhista da Previdência e o teto de gastos, né, que congelou investimentos em saúde e educação, portanto, oferecendo a esses aposentados, a esses mesmos trabalhadores, que utilizem os R$ 1.200 agora para comprar remédio, que antes a gente tinha direito gratuito, né? Chegava na unidade de saúde, sempre tinha medicamento, e agora não tem mais. Então, os impactos, tanto das últimas reformas, quanto da má gestão política e econômica do governo Bolsonaro, entregaram para a vida das pessoas uma desesperança, inclusive na política. E é por isso que a gente vai precisar resgatar, acima de tudo, essas bandeiras para começar a reconstruir o Brasil. Seja no refinanciamento da saúde pública brasileira, porque eu tenho dito, Rafael, que na unidade básica de saúde, onde era para ser resolvidos 80% dos problemas de saúde no Brasil, o investimento é assim, pequeno. E na média ou alta densidade tecnológica, que a gente chama, que aí são os hospitais, enfim, clínicas de referência, o investimento é enorme. Então a gente não tem mais lidado com a prevenção, com a promoção de saúde, olhando para as pessoas como um todo, porque hoje você chega numa unidade de saúde, não tem remédio, não tem profissional, não tem estrutura para trabalhar e muito menos para ser atendido. Então, quando a gente fala sobre isso, é sobre refinanciar a saúde pública brasileira e voltar a valorizar o salário mínimo. Então, essas são as pautas centrais para a gente e que em seguida passarão com certeza para a reconstrução de um plano nacional de políticas públicas para as mulheres, porque entendemos que mesmo sendo a maior parte da população brasileira e do eleitorado, estamos subrepresentadas e as nossas pautas foram deixadas de lado. Bom, tem bastante gente aqui participando, entrando, mandando mensagens aqui, inclusive de apoio à Giovana, a Carolina, a Juan, o Lucas, a Cláudia, o Evos, Poleto, muita gente mesmo, não dá para conseguir subir todas aqui e a gente poder falar, mas obrigado a quem está participando. Ô, Giovana, nisso que você falou do investimento, do pouco investimento na saúde básica e muito investimento lá na alta complexidade, que é quase que consequência, né, muitas vezes, diria assim, a quantidade de gente que está lá, é mais ou menos parecido a um problema que a gente tem histórico também de educação, né, que a base
também muito enfraquecida, e aí se pouca gente acaba tendo acesso a um ensino superior de qualidade. Como é que também essa pauta de educação e essa inversão, né, de investimentos pode ser trabalhada e mudada? Não se muda isso, claro, no mandato, em pouco tempo, mas é preciso, de alguma maneira, reverter um assunto que é histórico também no Brasil, né? Sim, eu quero agradecer todo mundo que está nos acompanhando aqui cedinho, né? Acompanhando essa live e mais uma vez parabenizar a Rádio Cidade em Dia pelo formato aqui que oferece aos eleitores, né, para conhecer os candidatos aqui por uma ferramenta, né, por um dispositivo que tem sido tão amplamente utilizado para fazer política, né? A boa política. Acredito que a questão da educação tem sido também subrepresentada, subutilizada e principalmente, né, olhada com a perspectiva de um Ministério da Educação que só passa por escândalos, né? Nos últimos meses foram trocados 4 vezes de Ministério da Educação e um deles foi preso, né? O Milton Ribeiro foi preso por denúncia, né, de receber propina em barra de ouro por beneficiar pastores e regiões e cidades a pedido do presidente Bolsonaro, né? Isso tudo a Polícia Federal já investigou, enfim, já foi provado, ele mesmo denunciou isso e está correndo, né? Nesse sentido, um Ministério da Educação enfraquecido, abarrotado de escândalos, é impossível que a educação pública brasileira vá para frente. Então, nesse sentido, começa por aí, né? Por repactuar aquilo que os nossos ministérios sempre representaram, né? Espaços, ainda que políticos, majoritariamente compostos por pessoas técnicas. Então, nesses lugares, tanto na saúde quanto na educação, não pode ser diferente. O ensino integral na educação básica e no ensino médio é fundamental. A reforma do ensino médio acabou tratando a educação pública brasileira como um depósito para o mercado de trabalho, né? E a juventude olha para a educação já não mais com a perspectiva de mudar a sua vida, né? De um dia ter uma profissão. A juventude em Santa Catarina, inclusive, foram mais de 12 mil jovens que trocaram o papel e a caneta, portanto, a sala de aula, pelo chão de fábrica ou por trabalhos informais, precários e no subemprego, né? Que trocaram esse lugar da imaginação, da criação, dos sonhos, que é o local da sala de aula, né? O que precisaria ser pelo chão de fábrica para ajudar a mãe a botar comida na mesa, ajudar a pagar o gás, ajudar a pagar a comida do mês. Tudo isso passa por entender que o projeto de educação colocado no Brasil ainda não agrega, né? Não compreende as necessidades que a população brasileira tem. É claro que em Santa Catarina, falando aqui de uma demanda de falta de mão de obra qualificada para a economia, né? Para a diversidade da economia que Santa Catarina representa, é uma realidade, mas ainda assim a gente sabe que a educação pública não tem essa responsabilidade somente de formar para o trabalho, né? Não há demérito nenhum nisso, mas a formação ela precisa também ser transformadora, né? Como Paulo Freire já dizia. Então, passar por tudo isso diz respeito a compreender a essência das realidades de cada família dentro da escola, enfim, e avançando nas questões de políticas que compreendam o enfrentamento às violências dentro da escola, né? Porque também é uma grande constante, Rafael, entre a juventude, né? Entre os pais, relatando esses casos, de uma demanda muito grande de jovens que têm abandonado a escola por bullying, por repressão, por violência, por preconceito, enfim, por ser quem são, por racismo, por LGBTfobia. Então, os jovens estão numa tendência e numa crescente de acessar a informação mais facilmente, mas ainda assim não imaginam que isso pode mudar a vida delas, né? Então, a educação pública brasileira precisará ser centrada nisso. A Santa Catarina tem uma experiência pioneira no Brasil inteiro e precisa ser espalhada por todo o país. Eu quero levar a experiência que a universidade comunitária oferece, que as universidades comunitárias oferecem aqui para Santa Catarina, que fazem parte do desenvolvimento regional, pautadas principalmente em políticas de promoção de igualdade racial, de promoção de ingresso e permanência na universidade, e por isso essa estratégia, né, de representar tanto a juventude na educação básica, tanto no ensino médio quanto no ensino superior, é fundamental. É um momento que a gente precisa resgatar a esperança da educação pública brasileira.
Bom, e Giovana, você falou em duas situações aí ligadas ao racismo, à questão de bullying, também com o LGBTQIA+. Nós tivemos, inclusive ontem, né, num jogo da seleção brasileira, um problema ligado ao racismo. Tivemos na campanha eleitoral, né, uma pessoa que se disse aí que estava sofrendo racismo inverso, incomodada com a candidata a vice Bia Vargas. Enfim, essa é uma outra pauta que também tem dominado a tua campanha e que... Qual é o caminho para se tentar escapar disso? É mais educação mesmo? As pessoas entender que a sociedade está aí e cada um pode ser o que quer ser? Sim, Rafael, primeiro quero publicamente, aqui já fiz isso em outras oportunidades, mas quero reforçar que a Bia Vargas é nossa candidata a vice-governadora do estado de Santa Catarina, é aqui do Sul, né? Mulher, mãe, empreendedora, preta, e que sofreu racismo, né, por uma tentativa aí de jornalista, mas dá para dizer mais blogueiro aí do Oeste, né, e que infelizmente acabou sofrendo esse episódio, né, que foi muito cruel para todos nós, mas acima de tudo para ela e para o povo preto de Santa Catarina, que não só está subrepresentado nos espaços de decisão, como também, se a gente for lembrar, né, nós temos uma história muito forte com o povo negro, né? Eu acho que Santa Catarina é fundamental resgatar a nossa história para que a gente não cometa os mesmos erros e viemos cometendo ao longo desse tempo. A primeira deputada negra do Brasil é catarinense. É quase que contraditório, né? Imaginar que num estado em que majoritariamente as pessoas são não negras, é a primeira deputada estadual do Brasil negra é de Santa Catarina. E essa foi Antonieta de Barros, nada mais nada menos do que a grande liderança, a professora que criou, instituiu no Brasil o Dia do Professor. E isso é quase que, eu costumo dizer que como que esse esquecimento dessa história reflete, inclusive, no dia a dia do racismo estrutural e institucional no país. Ele existe porque a invisibilidade da história da população negra em Santa Catarina é uma crescente e no Brasil não é diferente. Então, a gente tem uma lei que garante, né, e obriga que as cidades, que o Estado promova a educação da história, né, da disciplina de história da população afro-brasileira dentro da sala de aula. Isso é lei já, é uma lei federal que garante essa obrigatoriedade. No Congresso Nacional, a gente vai precisar buscar a aplicação disso com ainda mais veemência. Já fiz isso aqui na Câmara, quero fazer no Congresso, porque entendo que a população é diversa, que nós precisamos superar o ódio, superar a hostilidade, e para tudo isso a gente vai precisar de programas bastante específicos, como foi a lei de cotas, né? Criar, garantir a manutenção das cotas, né, permanentes, porque recentemente a gente garantiu agora em agosto, né? Recentemente a lei de cotas veio novamente para o debate, né? Veio à tona. E vem à tona porque essa é uma eleição que, ainda que tenha uma polarização muito constante, muito forte entre os presidenciáveis, é uma eleição de polarização também de temáticas, né? Então, quem está do lado da luta antirracista e quem não está, né? E eu estou desse lado, da luta antirracista, que precisa garantir, inclusive, um Ministério de Igualdade Racial, de promoção da igualdade racial, para que a gente possa superar as diferenças e reconhecer que o nosso compromisso precisa ser em superar isso para que a gente possa construir uma sociedade melhor. Afinal, não fosse a representação do racismo ainda mais acentuado, quem passa fome primeiro no Brasil são as mulheres pretas, quem tem o maior índice de desemprego são as mulheres pretas, e nesse sentido a gente precisa operar com muita responsabilidade e seriedade para tratar como uma questão social e de política pública que envolva toda a população. Bom, Giovana, nosso tempo está acabando. Quero te agradecer muito aqui por ter parado aqui um pouquinho para fazer esse bate-papo com a gente, viu? Desejar aí sucesso na tua caminhada. Fica aí um minutinho final, né, para você deixar o seu número e pedir o voto, obviamente, aqui para quem está nos acompanhando. Obrigada, Rafael, mais uma vez. É uma oportunidade ímpar, né? Poder conversar contigo nessa reta final. Faltam só alguns dias.
quero falar com vocês que estão aqui nos acompanhando ou que vão mandar essa live para outras pessoas para poder conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? Na Câmara de Vereadores, em 18 meses, mesmo sendo a única vereadora de oposição, aprovamos 17 leis. As 2 primeiras leis LGBTs da história da cidade, a maioria das nossas leis tratando sobre enfrentamento à violência contra a mulher, para ir na raiz do problema e não só lidar com a consequência, e também a primeira lei antirracista da cidade. Nós temos um compromisso social muito maior do que as nossas vontades. Os próximos anos serão desafiadores para recuperar os direitos que a gente perdeu. Por isso, eu peço para que vocês acompanhem o nosso trabalho. Hoje cedo vi ainda uma notícia que aparentemente 65% das pessoas ainda não têm um candidato a deputado federal, né? E a eleição é domingo. Então, quero chamá-los à responsabilidade do compromisso que as nossas gerações têm para decidir o futuro do país. Então, para que a gente possa exercitar isso, conheçam o nosso trabalho e em todas as redes eu sou Giovana Mondardo e o nosso número é 6565 no dia 2 de outubro para amar e mudar Santa Catarina e o Brasil. Muito obrigada, Rafael. Obrigado também. Quem não acompanhou a live desde o começo, ela vai ficar disponível aqui no nosso canal do Instagram. Daqui a pouquinho vai também para o nosso canal do YouTube. Essa live com a Giovana encerra esse nosso projeto aqui de conversa com os candidatos a deputado estadual. Como ela lembrou, né, domingo tem eleição. Você vai estar acompanhando tudo também pela nossa Rádio Cidade em Dia e por nossos canais digitais. Viu? Mais uma vez, obrigado, Giovana. Sucesso na sua caminhada e até a próxima oportunidade. Tchau. Obrigada, querido. Um abração.